Isso. Bom, então a gente tem um conjunto de dados aqui para a gente fazer previsões. E aí, quando eu analiso o comportamento desses dados num gráfico de linha, eu vejo ali claramente a presença de uma tendência de crescimento. Tá? Então, a gente pode dizer que comportamentos sistemáticos que eu verifico nesse gráfico são a tendência, no caso de crescimento, e a variação aleatória, sempre presente. E aí, eu conheço, né, a gente trabalhou duas técnicas possíveis para tratar esse tipo de comportamento sistemático. Uma dessas técnicas é encontrar a equação da reta, né? Então eu vou aplicar essa fórmula aqui para achar uma equação que retorna um y para para uma coordenada de origem, né, um intercepto do eixo y e também com um coeficiente angular. Aqui a reta a equação eu tirei do livro do professor Tubino, e ali ele trabalha com y igual a mais bx, mas a gente vai trabalhar com y igual a x mais b, que é aquilo que a gente está mais acostumado, simplesmente trocando onde tem a colocando b, onde tem b colocando a. Tá? Então não façam confusão com isso, mas a gente vai chegar numa reta. A outra técnica possível para trabalhar com a tendência é o ajustamento exponencial, que é dado por essa equação aqui, ó, em que eu tenho que a previsão é composta pela média exponencial móvel da demanda, né, mais a previsão de tendência exponencial. Então, eu tenho duas componentes e cada componente eu faço a previsão com base nessas fórmulas. Então, a gente vai, uma vez que a gente identificou o comportamento sazonal tendencioso, o que a gente vai fazer aqui agora é meramente a aplicação dessas duas fórmulas. Tá? Então, deixa eu organizar aqui, eu vou criar uma coluna. Vamos começar pela equação linear da reta. Então, para trabalhar com a equação linear da reta, eu preciso de ter, né, um valor, uma coluna onde eu guardo os valores de x, uma coluna onde eu guardo os valores de y. Vou fazer também uma coluna para o xy e uma coluna para o x ao quadrado. Tá? Então, eu vou trabalhar assim. Deixa eu empurrar esse gráfico para o lado aqui. E aí eu vou preencher aqui, porque isso aqui me facilita na hora de aplicar aquela fórmula. Aqui nessa linha eu vou colocar somatórios, tá? Então, os somatórios desses valores. E quem são os valores de x? Né? No caso, é o que corresponde ao eixo x do gráfico, né? Eu acho que eu escondi o gráfico bem demais. Mas está aqui, ó, o eixo x está aqui, é justamente onde eu tenho as informações do tempo. Então, eu posso copiar esses dados aqui e colá-los aqui. Tá? Então, aqui eu tenho os valores de x. Os valores de y, que estão nesse eixo aqui, são as demandas históricas, né? As demandas do período y. Então, eu colo aqui. Vou multiplicar o x vezes o y. Vou achar esses valores aqui. E vou encontrar o valor do x elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho esses valores. Aqui eu vou guardar a soma de todos esses valores aqui, porque são somatórios que são usados na fórmula. Então, eu coloco aqui, posso centralizar e marcar. Então, já tenho praticamente tudo que eu preciso para aplicar essa equação aqui, ó, a da equação linear da tendência. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor de A. E para calcular A, eu vou usar essa primeira fórmula aqui. Tá? Então, eu vou pegar N, que é a quantidade de períodos observados. Aqui, no caso, N é igual a 15. Não é isso? Então, eu vou colocar aqui é igual a 15, vezes o somatório do XY, que está aqui, não é? Menos o somatório do X, vezes o somatório do Y. Isso é o numerador. Eu vou pegar esse numerador todo e vou dividir pelo denominador aqui da fórmula, que é 15 de novo, vezes somatório do x ao quadrado, que está aqui, menos, abro parênteses, somatório de x elevado ao quadrado. Tá? Então, achei um A de 3,30 aqui. Vou pedir ao Excel para arredondar esse valor com duas casas decimais, só para melhorar um pouco aqui. Ok? Bom, e eu vou calcular o B também. O B, a gente vai aplicar a segunda fórmula aqui, que é dado
pelo somatório de y, deixa eu colocar igual, somatório de y menos o a vezes o somatório de x, isso tudo aqui dividido por n, que aqui no caso é 15. Então, por incrível que pareça, deu 15. Tá certo? Então, a equação que a gente encontra, né, y é igual a 3,3x mais 15. Tá? E aí a gente pode usar essa equação para fazer previsões. Então, eu vou inserir aqui algumas células só para organizar os dados. Mas eu vou colocar aqui, ó, a previsão, o PI, né, para a equação da reta da tendência e o desvio absoluto através da equação da reta da tendência. Tá bom? A previsão aqui vai ser igual, né, ao A, que a gente viu que é 3,3 ali, vezes o X. O X está aqui, não é isso? Mais o B, que está ali. Então, essas serão as minhas previsões. E o meu erro absoluto é o módulo da diferença entre a demanda histórica e a demanda prevista. Eu consigo calcular aqui. Esse é o desempenho dessa técnica. Se eu quiser fazer previsões para o futuro aqui, eu posso continuar o x aqui, né? Vamos supor até o 20. Então, continuando até o 20, eu posso fazer previsões até o 20º período. A diferença é que para essas previsões eu não posso calcular o desvio absoluto porque eu não tenho dado histórico para fazer a diferença. Então, assim eu resolvi o problema pelo ajuste da reta da tendência. Tá? A outra técnica disponível é o ajustamento exponencial da tendência, que aí aplica essa fórmula aqui. Ó. Para trabalhar com ajustamento exponencial da tendência, eu gosto de criar, né? Então vamos lá. Vamos inserir mais espaço aqui. Uma coluna onde eu vou guardar o valor de MT, tá? Uma coluna onde eu vou guardar o valor de TT e uma coluna onde eu vou guardar o valor de PT. Ou seja, MT, TT e PT. Tá bom? E já vou colocar aqui do lado também o desvio absoluto. Considerando que aqui eu trabalhei com uma técnica, aqui eu vou trabalhar com outra. Essa técnica, notem que ela usa dois alfas, o alfa 1 e o alfa 2. O alfa 1 faz a ponderação da média, o alfa 2 faz a ponderação da tendência. E a característica é que esses dois alfas, eles têm que estar entre 0 e 1. Tá? Então eu vou guardar aqui, ó, o valor de alfa 1 aqui embaixo. Tá? Vou definir arbitrariamente, por exemplo, como sendo 0,35. E vou colocar um alfa 2 aqui, também definido arbitrariamente como 0,60. Depois a gente avalia se esses alfas são bons ou não. E aí a gente começa a fazer as contas. Notem que eu já posso inserir aqui algumas fórmulas na minha planilha. Por exemplo, o P de T mais 1 é igual ao MT mais o TT, ou seja, para eu calcular esse P do 0, eu precisaria, do 1, desculpa, eu precisaria ter um M0 e um T0, que não é possível, concordam comigo? Então esse cara aqui, ó, não tem jeito, eu vou ter que estimar, não consigo calcular através de fórmula, tá? E aí como é que a gente vai estimar esse P? Uma boa alternativa pode ser escolher valores que minimizem o meu desvio absoluto. Então notem que o meu desvio absoluto, né, ele vai ser dado pela diferença entre a demanda e a previsão para aquele mesmo período. Esse é o desvio absoluto, concordam? Que a gente vem aplicando sempre. Então, se eu tenho um desvio absoluto, né, considerando um PT que está aqui igual a 0, qual que seria o valor que eu colocaria ali? Né? Ele está dando 20 o erro. Que minimizaria esse erro? 20. Então, se eu estimar como sendo 20 aqui, o erro fica 0. Então, essa é uma boa estimativa. É a estimativa que minimiza o erro absoluto. Tá certo? Bom, então a gente não calculou o PT porque não tinha jeito, eu não tinha um M de T-1 nem um T de T-1. O MT, notem que se eu pegar a fórmula dele aqui, ó, ele não usa nada de períodos anteriores.
PT nós temos? Para calcular o M1 eu preciso do P1. Nós temos P1? Temos. A gente acabou de estimar como sendo 20. Nós temos alfa 1? Temos, definido arbitrariamente. Nós temos o D1? Tem aqui também, ó, foi 20. E nós temos o P1 de novo? Temos. Então a gente consegue colocar aqui, ó, a fórmula que é a previsão para o mesmo período mais o alfa 1, que eu vou apertar um F4 aqui para ele ficar travado ali quando não arrastar junto com a fórmula, vezes a demanda no período 1, que é o D1 aqui, menos a previsão. Então, esse MT é possível de ser calculado. Foi calculado ali e nesse caso deu 20. E o que eu vou fazer aqui para já deixar a planilha automatizada, eu vou arrastar essa fórmula. Tá? E aí eu vou só preenchendo, ela se atualiza automaticamente. Então, defini o MT. Agora eu precisaria calcular esse TT aqui, ó. Mas olha que aqui novamente eu tenho um problema. Por quê? Se eu quero calcular o T1, olha o que a fórmula me fala. Ele é igual ao T0, que é o T de T menos 1. Nós não temos T0. Concordam comigo? Então esse T0 ele vai ser definido também de maneira a minimizar o erro. Tá? Só que esse T0 aqui, ele tem impacto nesse erro? Não. Ele tem impacto no erro do próximo. Por quê? Qual que é o valor de P2 pela fórmula? P2 é igual a M1, né? Eu posso colocar aqui M1 mais T1. Esse é o valor de P2. Todo mundo concorda? Então, se esse é o valor de P2, né, e eu posso arrastar essa fórmula também, qual que é o valor de TT que minimiza o erro absoluto? 3. Perfeito. Por quê? Quando eu coloco 3 aqui, ó, olha para quanto que vai meu erro. Vai para 0. Então, gente, olha só. Qual que é a base para definir esse primeiro PT e esse primeiro TT? Esse primeiro P1, ele vai ser igual ao D1. Porque a diferença dos dois vai dar 0. E aí, eu quero ter um P2, né, que seja igual também ao D2. Para ter uma diferença igual a 0. Só que a fórmula me diz que o P2 é igual a M1, que eu já calculei e sei que é 20, mais o T1, que eu estou querendo definir. Então eu venho cá e defino ele como sendo 3. 20 mais 3 dá 23, esse valor fica igual a esse, e eu tenho um desvio absoluto igual a 0. Tá ok? Agora acabou a definição de valores arbitrários. Agora a gente aplica a fórmula. E como é que eu aplico a fórmula? Eu vou pegar essa fórmula aqui, ó, do T, e vou escrevê-la aqui, ó. Ou seja, eu vou pegar o T de T menos 1, ou seja, o valor anterior, tá bom? Mais o valor de alfa 2, que multiplica, vou abrir 2 parênteses, a diferença do P, né, do período que eu estou observando, que está aqui, menos o período anterior, no caso, P2 menos P1, e essa diferença menos o T menos 1 de novo, que aqui no caso dessa planilha está na célula G7. Então, faço isso, inserir a minha fórmula lá. Tá? Arrasto essa fórmula até aqui embaixo. E aí a gente tem o cálculo dessa tendência. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Ah, tá. Desculpem que aqui, ó, tá errado porque eu não tenho valores históricos, né, que são usados para calcular. Como eu só tenho valor histórico até o 15, eu só posso fazer essa conta aqui, ó, até o 16. Concordam comigo? Então esses caras aqui, ó, não fazem sentido de serem calculados nesse momento. Nem o DA. Ok? Então eu posso, por exemplo, pegar qual que foi o MAD da técnica da equação da reta da tendência. É a média dos erros absolutos aqui. Então deu 0,71. Esse aqui, ó, vai dar a média dos erros absolutos desses aqui. Desculpa, esse cara não entra porque esse aqui é o do 16, esse último, tá bom?
Então deu 1,12. Qual que é melhor? A equação da reta. Será que a gente consegue melhorar esse ajustamento exponencial? A gente pode melhorar os valores de alfa, né? Então o que a gente faz? Eu vou clicar aqui no valor onde está o meu objetivo, que no caso é o MAD que eu quero minimizar. Vou abrir o solver do Excel e vou dizer que eu quero minimizar esse valor alterando o valor de alfa. Tá certo? Quais são as restrições? O alfa 1 menor ou igual a 1. O alfa 1 maior ou igual a 0. O alfa 2 menor ou igual a 1. O alfa 2 maior ou igual a 0. Ok? Então são essas restrições que a gente tem. Eu peço ele para resolver. Ele me achou lá um valor de alfa 1 igual a 1, um valor de alfa 2 igual a 0, que minimiza o meu MAD. Ele dá todo o peso para a média exponencial e coloca uma tendência de crescimento fixa igual a 3. Entenderam isso? Porque a forma como eu gerei esses dados aleatoriamente induzem a fazer isso. Ok? Uma outra coisa que a gente pode fazer, né? Mas que assim, é só uma variação numérica, eu estou com dificuldade para definir esses números arbitrariamente, né? Eu posso pedir também o solver para resolver isso. Então a gente vai definir uma regra. A regra que a gente vai adotar é de minimizar o erro absoluto. Só que o solver, como ele trabalha com otimização, ele pode entender que não necessariamente esse erro absoluto melhor ali nos primeiros 2 períodos representa um erro menor absoluto global. Então eu posso pedir ao solver que resolva também isso aí. Então eu quero que ele altere o valor dessas células e dessas aqui também. Então eu posso pedir ele para fazer isso. E aí notem que ele mudou um pouco lá e chegou num determinado valor de MAD ali. Tá certo? Que nesse caso foi até pior do que o valor anterior. Então se eu mantenho aqui... Quando eu coloco 20 aqui, eu zero lá. Quando eu coloco 3 aqui, eu zero o de baixo. Isso já não seria o melhor, não? Zero? Eu não posso garantir que isso é o melhor, porque eu garanto o melhor possível em 2 pontos. Mas às vezes ele consegue fazer uma convergência que ele perde um pouquinho nesses 2 pontos. Ele assume um erro um pouquinho maior para melhorar outros tantos pontos. Então, num valor global, ele tem um resultado melhor do que esse resultado, que é claramente um ótimo local. Tá certo? Existe um conceito em pesquisa operacional, né, que não necessariamente você encontrar soluções de ótimo local convergem para um ótimo global. Tá certo? Gente, alguma dúvida? O alfa pode ser qualquer valor entre 0 e 1, e o alfa 1 e o alfa 2 podem ser iguais, não tem problema não. Mas eles têm que estar compreendidos no intervalo 0 e 1. O alfa, ele não é um dado que você extrai, você não extrai ele dos seus dados, né? Ele é um coeficiente de ponderação para o peso que você vai dar para a média exponencial e para o peso que você vai dar para a componente da tendência exponencial. Na prática, ele é obtido do jeito que a gente fez aqui. Você cria lá a sua planilha, se você não tiver um software específico disso, e aí você pode definir arbitrariamente, mas depois você vai lá e usa uma técnica de otimização, aqui no caso foi não linear, para conhecer esses valores de alfa. E a partir dali você usa esses valores. Tá certo?